isso que estamos a fazer neste retiro. Obrigado, Senhor, por causa do reino. Senhor, em vários aspectos, em ramificações que estás a revelar a nós. Estamos a pedir, Senhor, que mais uma vez esta noite possa revelar esse aspecto importante do reino a cada coração em nome de Jesus. E estamos a pedir, Senhor, que o Teu Espírito possa interpretar e aplicarmos a palavra em cada coração. Ilumina cada um de nós e faça-nos, Senhor, vivermos, agirmos, comportarmos de todo lugar onde formos, em todo lugar onde nos acharmos, comportarmos-nos segundo a Tua palavra em nome de Jesus. Ó Senhor, planta a natureza de Cristo em cada coração. Te agradecemos porque sabemos que Tu já respondeste. No nome de Jesus oramos. Estamos a ler de Marcos, capítulo 12, do verso 28. Marcos, capítulo 12. Estamos a ler o verso 28. Marcos 12, 28. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Esta noite estamos a falar para amor do reino. O amor do reino. E vais achar, descobrir ali em todas as escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, vai descobrir as ênfases de amor. O Senhor, o Deus, Ele próprio é amor. E assim que Ele redime o seu povo, Ele lhes traz para si mesmo. E quer que manifestamos aquela natureza de Deus que é amor. Em Lucas capítulo 10, lendo do verso 25, Lucas capítulo 10, verso 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei. Isso quer dizer um advogado, no senso de entendimento. Quer dizer que é um doutor da lei no senso de estudo e não de atendimento. Um escriba, alguém que conhecia as escrituras do Antigo Testamento. Alguém que podia defender o Antigo Testamento. Mas esse agora veio para tentar o Senhor, um doutor da lei. E tentando, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Grande pergunta, mas com um coração errado. Grande pergunta, mas com um motivo errado. Está dizendo: que farei para herdar a vida eterna? Embora o seu motivo seja errado, a pergunta lhe foi dada, a resposta lhe foi dada. E essa pergunta lhe foi dada por causa de ti e de mim, para que possamos saber o que é requerido para entrar no reino de Deus. E ele lhe disse que está escrito na lei: como lês tu? Então ele trouxe a pergunta ao Senhor e queria saber: eu quero a vida eterna, eu quero a vida perpétua, eu quero a vida no reino. E Jesus então perguntou a ele, doutor da lei, que tem o Antigo Testamento todo, que conhece a lei,
Então ele perguntou o que está escrito na lei, e ele próprio, o doutor da lei, e respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se já sabias disso, por que então vieste? Por que fazer essa pergunta? Se já sabias. Então, ela que disse, está dizendo agora que isso que o Deus Todo-Poderoso mandatou, que possas amar Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. De facto, também amar o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, isso quer dizer o escriba, isso quer dizer o doutor da lei, e ele disse-lhe, respondeste bem, faz isto e viverás. Faça isto e viverás. Faz isto e viverás. Isso quer dizer que quer saber como ter vida eterna, então faça isso. Ama a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua mente, toda a tua força. Se fizeres isso a cada dia, a cada momento, sempre, sem qualquer intervalo, sem qualquer interrupção, então assim terás a vida eterna. Mas tens que entender que o Senhor Jesus Cristo sabia que Ele não podia fazer isso na sua própria força. Ele precisava de conversão, de circuncisão de coração. E o ego é preciso ser crucificado e ter a nova natureza antes de poder fazer isso. Jesus sabia muito bem disso. E se aquele homem então fosse sincero, o que teria perguntado é: como posso fazer isso? Não tenho a força, não tenho a graça, não tenho poder para fazer isso. E então o Senhor o teria mostrado o caminho para a vida, o teria mostrado o caminho para a conversão e transformação. Mas no verso 29, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo, e amar a Deus de todo o meu coração, conheço a Deus, Ele é o Criador de tudo, e devo lhe amar de toda a minha alma, com todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, com tudo quanto eu tenho, devo lhe amar. Mas nesse outro lado, de amar o meu próximo, quem é o meu próximo? No verso 30, e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Estás a ver esse homem? Era um homem religioso, como o sacerdote religioso, e está a dizer: eu quero saber quem é o teu próximo, ou que alguém, imagina alguém, uma criatura de Deus, estava aí desse lugar para aquele outro lugar, e teve esse problema, e os ladrões o encontraram no caminho, ele assaltaram, tiraram tudo quanto tinha, e o deixaram meio morto. E esse sacerdote passou ao lado, esse sacerdote passar por ali, tinham feito todos os seus serviços no culto, na sinagoga, no templo. É como se eu estou livre. Tudo quanto o Senhor me requereu me fazer, já fiz tudo no templo, na sinagoga, agora estou livre. Mas aqui havia uma oportunidade para ele obedecer a palavra do Senhor e amar o seu próximo. Mas o que o sacerdote fez, passou ao lado. E somos dito então no verso 32. E de algum modo também um levita, essa outra pessoa, um levita do templo, um servo do templo, um obreiro do templo, e de algum modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano
que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas e, somos dito, deitando-lhes azeite e vinho. Os primeiros socorros, tratando-os e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros e deu-os aos hospedeiros, aos guardadores, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltarem. Agora vem a pergunta, no verso 36. Qual, pois, destes três, o sacerdote, o levita ou o samaritano, qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: toda a gente diga: vai e faz da mesma maneira. Não te esqueça da pergunta que farei. Para herdar o rei, a vida eterna, a vida perpétua. Se é só crer, então eu tenho. E se é só crer, e seja lá o que acontecer na tua vida depois disso, isso não é problema. Não há nada importante nisso. Levanta a tua mão, crê no Senhor Jesus Cristo, e é tudo. Se fosse assim só, Jesus não teria contado essa história. Mas assim como disse que farei, para herdar a vida eterna, depois de convertido, depois de nasceres de novo, depois de conheceres o Senhor e nova natureza ter sido dado a ti, e a nova vida começado, e novo caráter formado em ti, então há uma coisa a fazer. Número 1, amares o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e não paras por ali. Amas o teu vizinho, o teu próximo, amas todo o ser humano com quem você cruzar, teu marido, tua mulher, teus filhos, teus pais, teus professores, teus diretores, teus colegas, pastores, membros da igreja, até as pessoas lá fora, em todo o estrangeiro com que você se encontrar, aquele é o próximo. E Jesus disse e contou esta parábola. E está a dizer que é isto que você deve fazer. E então se terás a vida eterna, e terás a vida eterna. Isso quer dizer que você vai entrar naquele lugar de glória, aquele lugar de paz, aquele lugar de gozo, e estarás lá para sempre e sempre. É por isso que estamos a olhar para esse assunto importante esta noite, e estamos a tirar esse texto em Lucas para ser a fundação do que estamos a falar, para amar a Deus, amar o teu próximo, amar toda a gente à volta de nós. Amor prático, amor compassivo, amor tangível, amor que sai do coração, o tipo de amor que é prático, positivo, que você pode dizer que é isto que eu devo fazer. O meu vizinho está com problemas, o meu amigo está com problema, o meu estrangeiro está com problema, o colega está com problema. E calhou eu ter o que é necessário para ajudar o meu próximo. Então, esse é o próximo. E se realmente estamos nascidos de novo, se realmente somos filhos de Deus, iremos então manifestar, iremos mostrar o amor prático às pessoas com quem nós deparamos. Amor do reino. O amor do reino, estamos a olhar para três coisas. Número 1, a confissão honesta e conserto no amor do reino. Será que você já pensou no que
O que é o reino do amor é uma confissão, é um concerto que vivemos em relacionamento com o Senhor. E naquele relacionamento com o Senhor, uma coisa acontece no teu coração que faz ligação a Deus, nos converte e nos traz ao concerto. E aquele concerto tem amor no centro. Olha para aquilo outra vez em Lucas capítulo 10, lendo o verso 27 e o verso 28. Lucas capítulo 10, 27 e 28. Respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus. Então ele deve ser o teu Deus. Você deve estar convertido, deve estar capaz de te referir a eles, Pai, nosso Pai que estás nos céus. Deve haver aquele relacionamento de pai e filho, que número 1, sabes que ele é o teu Criador. Número 2, ele é teu Redentor, teu Salvador, aquele que tirou os teus pecados e te deu a nova vida. E agora, porque sabes que ele é o teu Criador, porque sabes que ele é o teu Pai, porque sabes que ele é o teu Redentor, então você vai lhe amar. Amar o Senhor teu Deus de que todo o teu coração. Isso quer dizer, você não vai ter qualquer outra coisa no canto da tua mente, no teu coração, que não vai amar o Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua mente, todo o teu entendimento, toda a tua força. Vais amar o Senhor. E está dizendo, e este é o primeiro mandamento, e a segunda parte disso é amar o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, tu respondeste bem, faz isto e viverás. Aquele homem estava a contar do Antigo Testamento, que estamos a ver em Deuteronômio capítulo 10, o que é requerido para amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. Qual é a interpretação disso? Porque não podemos ver Deus cara a cara, e nunca ninguém viu Deus e continuar vivo. Não podemos nos interagir com Ele, e nos interagimos com nosso irmão, com a nossa irmã. E há um Deus no céu, e o Deus estará no céu, e nós estamos aqui na terra. Então como é que podemos amar esse Deus que estará no céu? Lhe amamos de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força e com tudo em nós, para lhe amarmos sem reserva alguma, para lhe amarmos sem interrupção alguma. Como é que podemos amar esse Deus que está assim? Como é que podemos lhe amar todo momento? Como é que fazemos então isto? Deuteronômio 10, o verso 12. Deuteronômio capítulo 10, estou a ler aqui do verso 12. No verso 12 diz, aqui está aqui o Senhor diz: agora pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus. Isso é mais que lhe amar, e que andes em todos os seus caminhos. Isso é parte dele amar, isso é parte de amar a Ele. E que o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma. Está a dizer, sei que você vai amar o Senhor teu Deus. Busca os seus mandamentos, pesquisa os seus mandamentos, busca os seus caminhos, os seus requerimentos, e viva por daquilo que Ele deseja. E no verso 13 diz, para guardar os mandamentos do Senhor, e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. E depois diz, verso 14, eis que os céus e o céu dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo o que nele há. Tão somente o Senhor tomou prazer nos teus pais para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles de todos os povos, como neste dia se vê. Olha agora para o verso 16. Circuncidai, pois, o propício do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Está nos dizer então que a conversão é muito importante. Sei que você vai amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O pecador não pode amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a sua mente. A pessoa não convertida não pode amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma. E a pessoa não regenerada
a pessoa centrada em si mesma, a pessoa carnal, o homem natural que não foi tocado pela graça de Deus, não pode amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Deve haver uma circuncisão, deve haver uma conversão, santificação, e aquela circuncisão de coração, vai tirar aquela raiz, vai tirar aquela natureza adâmica do pecado em ti, e assim tu ser capaz de amar Deus, o Senhor Deus, de toda a tua alma, de todo o teu coração e de toda a tua mente. Em Deuteronômio capítulo 3, o verso 1. O que envolve amar Deus, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. O que envolve isto? Nos diz em Deuteronômio capítulo 13, o verso 1. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou um prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Olha para a resposta, olha para isso. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se amais o Senhor, vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Está a dizer, isto envolve amar o Senhor, teu Deus. Que alguém venha a ti e apresenta outro Deus a ti, um ídolo a ti, e diz, vamos deixar o Deus vivo, vamos nos apartar do Deus verdadeiro e vamos servir o ídolo, e vamos entrar no ocultismo, e vamos à adoração a Satanás. Tá dizendo, você deve dizer não, porque você deve amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e você não pode partilhar o teu coração, não pode partilhar a tua mente, não pode partilhar a tua força, não pode partilhar a tua adoração, não pode partilhar a tua adoração entre Deus e outra personalidade. Está a dizer ali então, sei que você vai amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Idolatria deve sair de ti. Idolatria deve ser algo que você não é parte dele. Como é que vai fazer isso? Sem conversão. Como é que você vai fazer isso sem salvação? De fato, ele nos diz em Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30, estamos a ler aqui do verso 6. Deuteronômio capítulo 30, o verso 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente. Para quê? Porque aquela circuncisão é necessária. Por que é necessário? Essa daqui não é circuncisão necessária. Essa não é a circuncisão da carne. Aqui está falando da circuncisão do coração. Por que então é necessária? Olha para isso. Para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. Está nos dizer então que deve haver uma divina operação. Se estivermos somente no retiro ou nos cultos normais e ouvirmos a palavra e acabamos, começamos depois a dizer, vou amar o Senhor de todo o meu coração, mas pela minha própria consagração, pela minha própria força, pelo meu próprio poder, você não vai conseguir, porque a natureza adâmica continua em ti, o ego ainda continua em ti. Ele deve circuncidar o teu coração primeiro, ele deve limpar o teu coração primeiro, ele deve mudar o teu coração e mudar o teu interior. É depois daquela conversão, é depois daquela purificação tomar lugar, é depois daquela operação do Espírito de Deus tomar lugar, que então ele circuncide o teu coração, que agora você vai ser capaz de lhe amar de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. E os seus mandamentos serão essenciais a ti, e os seus mandamentos serão importantes a ti. Amar a Deus significa que você ama os seus mandamentos. Amar a Deus significa que você ama o seu concerto. Amar a Deus significa que você ama tudo quanto Deus disse, tudo quanto o Senhor está a fazer. Josué capítulo 23. Em Josué capítulo 23, lendo do verso 11. Josué capítulo 23, o verso 11. Portanto, guardai muito as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Guardai muito as vossas almas. Será que você pode dizer isso, guardar?
Estás salvo, guarda muito as vossas armas. Estás santificado, guarda muito as vossas armas. Será que da operação que Deus fez nos vossos corações, guardai muito as vossas armas para amares ao Senhor, vosso Deus. O que significa? Como é que nós interpretamos isso? A palavra que foi traduzida a nós. Se você ama o Senhor teu Deus, como Jesus está a dizer aqui, qual é o significado disso na tua vida? Olha para o verso 12. Verso 12. Porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto destas nações, que ainda ficou convosco, e com ela vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor, vosso Deus, não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós, mas vos serão por laço e rede e açoite as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Sabe o que Josué estava a dizer? Josué estava a dizer que se amares a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua mente, toda a tua força, você não vai estar em jogo desigual com os descrentes, porque aqui está o mandamento do Senhor. Aqui está o requerimento do Senhor. E se você ama Deus, e se ama os seus mandamentos, e se você realmente ama as suas ordenanças, então vai fazer o que o Senhor espera que faças. E você não vai ser alguém que vai entrar em jogo desigual com os descrentes, infiéis. Mas está a ver, antes de amar o Senhor desse modo, e obedeceres a sua palavra e fazer a sua vontade, algo deve ter tomado lugar no teu coração. E então, sei que nós vamos ter a vida eterna, devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. E então guardamos os mandamentos do Senhor, andarmos nos caminhos do Senhor e sermos aquilo que Ele quer que sejamos. Mas antes disso acontecer, deve haver a operação divina do Deus Todo-Poderoso sobre o teu coração e sobre a tua vida. Estamos a olhar para Jeremias capítulo 32. Jeremias capítulo 32, e estamos a ler do verso 38. Jeremias 32, o verso 38. Está a dizer ali: e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Algo tomou lugar, a divina operação. Aqui está a manifestação sobrenatural tomou lugar. Deus que nesse capítulo diz que Ele é Deus, o Criador dos céus e da terra, nada será impossível a Ele. E confissão é a obra de Deus, conversão é obra de Deus, santificação é obra de Deus, purificação de coração é obra de Deus, a remoção daquela natureza adâmica que não nos permite amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Aquela remoção é obra de Deus, e Ele remove aquilo, e depois diz: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E no verso 39, e lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para que me temam, me sirvam e me temam por todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. Verso 40, e farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles. Porque não vai se desviar deles, não vai se apartar deles, para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. É o que requer a divina operação no coração. A grande obra da graça, de graça no coração, salvação, santificação. E então toca nossos corações para sermos obedientes a Ele. Está a dizer, isso que é requerido. E então assim sermos capazes de obedecermos aos mandamentos e termos uma confissão honesta, e o concerto do amor no reino será manifestado através de nós. Em Mateus 22, o verso 36 e 37. Mateus capítulo 22, o verso 36.
E diz ali no verso 36, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Verso 37, e Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o grande mandamento, e qualquer outra coisa que obedecemos, se não obedecermos a este mandamento, como é que então podemos dizer que estamos a guardar o grande mandamento? E nos diz que nós não podemos partilhar esse amor com qualquer outra coisa ou com qualquer outra pessoa. Mateus capítulo 6, verso 19. Mateus capítulo 6. Estamos a ler do verso 19. Não ajunteis tesouros na terra onde. É o que o Senhor Jesus está dizendo. E isso está baseado no amor de Deus. Amar a Deus mais do que as coisas materiais. Amar a Deus mais do que as coisas terrenas. Amar a Deus mais do que os tesouros terrenos. E está dizendo, se este é o caso, então não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas diz, mas ajuntai tesouros no céu. Seja o que for importante para ti, e o que o Senhor requerer, e que seja o que o serviço de Deus requerer, o teu coração, a tua mente, a tua força, a tua alma, o teu talento, a tua habilidade, a tua propriedade, a tua possessão, o teu dinheiro, tudo lá, o que você considera precioso como tesouro, está a dizer, ajuntar tesouros no céu, onde, está a dizer, onde nem traça nem ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Depois nos diz no verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis amar a Deus e a Mamon. Está a dizer de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente, sem reserva alguma, sem interrupção alguma, amamos o Senhor. E isto só é possível quando somos convertidos, e isto só é fácil quando somos santificados e tirou de nós aquela raiz do ego, a raiz do pecado, a natureza de Satanás, que podemos dizer, eu irei. Não tem, que isso de eu, já não terá mais nenhuma referência ao Senhor. Estamos a voltar para Lucas capítulo 10, verso 29. Lucas capítulo 10, verso 29. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Quem deu a resposta a si mesmo? Quem deu a resposta a si mesmo que deves amar a Deus de todo o teu coração? Quem disse que deves amar a Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo? Quem deu essa resposta? O Senhor está a dizer, isto é bom, é uma resposta boa, amar o Senhor como criatura sua, amar o Criador como sua criatura, amar as pessoas que vêm ao teu caminho. Mas ele está a dizer, quem é o meu próximo? Eu sou judeu, quem é o meu próximo? Eu sou fariseu, quem é o meu próximo? Eu sou uma pessoa muito separatista, muito estreita, quem é o meu próximo? Será que são as pessoas que são separatistas como eu, fariseus como eu? Quem é o meu próximo? Eu sou um israelita. Será que são os israelitas que são os meus próximos? Aqueles gentios e samaritanos e aqueles estrangeiros, será que também são meus próximos? Há pessoas que só leem uma parte da sua Bíblia. E esse homem
ele clamava ter lido o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento somos dito que tipo de amor devemos ter e a quem devemos mostrar este amor. Ponto número 2 agora. O caráter hipócrita e condenação das liabilidades do reino. Caráter hipócrita e condenação de liabilidades do reino. Na história que Jesus contou, para ilustrar quem é o nosso próximo, ele disse que havia um homem que caiu dentre os salteadores, que o roubaram e o bateram e deixaram meio morto. E então alguém, o sacerdote, realmente habilidade ao reino de Deus. Ele diz que creio em Deus, eu creio no seu reino. Ele diz que eu creio na sua palavra. Alguém que diz que devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas ele aqui provou ser uma pessoa liavelmente mentirosa. E então, também o levita veio. E ele também podia dizer, eu sirvo a Deus, o Criador do céu e da terra. E amo a Deus, e amo o seu serviço. Todos os sábados eu devo estar na sinagoga, no templo. E ele também era uma pessoa liável. Viu a criatura de Deus, viu a pessoa que foi deixada meio morta e nada fez. Será que também não há pessoas assim? Uma vez que vão para suas denominações, uma vez que vão para suas assembleias cristãs, uma vez que vêm à igreja, eles dizem que é tudo, já fez tudo necessário. E quando chega a hora de fazer uma demonstração prática, de amar o próximo, eles até nem entendem quem é o seu próximo. Eles pensam que as pessoas no meu pequeno círculo, eles pensam que as pessoas no meu pequeno grupo familiar, eles pensam que as pessoas na minha pequena igreja local, que as pessoas na nossa denominação, esses são nossos próximos. E essas terceiras pessoas podem provar liabilidade no reino de Deus. O caráter hipócrita e condenação de liabilidades do reino. Vamos olhar para o que o Novo Testamento fala quanto ao amor. Quanto ao amor que manifestamos, quanto ao amor que mostramos ao nosso próximo. Nos diz no Antigo Testamento, vamos ver, nos diz em Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, e tu olha do verso 34. Levítico 19, estamos olhando para o verso 34. Aqui no verso 34 diz: como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo. Esse é o Antigo Testamento. Essas são as Escrituras e esta é a interpretação de quem é o meu próximo, o estrangeiro. Aquele que você nunca antes ouviu, aquele que você nunca encontrou antes. E estás a olhar para ele e ele tem necessidade na sua vida, tem a necessidade da água da vida, tem a necessidade do pão da vida, tem a necessidade do cuidado, tem a necessidade da luz, tem a necessidade de alguém lhe mostrar o caminho para a vida eterna. Ama ele como a ti mesmo. Pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Está a dizer, houve um tempo que também fostes estrangeiros. Estrangeiros na graça de Deus, estrangeiros à nação de Israel, estrangeiros à salvação do Senhor. Mas alguém vos tratou como próximo e vos mostrou o caminho. E está dizendo, então, por causa disso, ide fazei a mesma coisa. Estamos a olhar para Deuteronômio, capítulo 10. E estou a ler aqui o verso 19. Deuteronômio, capítulo 10, o verso 19. Pelo que amareis o estrangeiro. Olha para esse homem a dizer, quem é o meu próximo? Quem eu devo amar? Será que devo amar o meu próximo como a mim mesmo? Mas quem é esse meu próximo que devo amar então? Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Provérbios, capítulo 21, o verso 13. Provérbios, capítulo 21, estamos a ler aqui do verso 13.
No verso 13 diz, de Provérbio 21 diz, o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre. Quem é o meu próximo? O pobre. Aqueles que nada têm, e aquele que nada tem para tomar conta de si mesmo. Você pensa que sabes disso? Os doentes que estão doentes, você sabe disso. Estão oprimidos, você sabe disso. Estão sem ajuda nenhuma, você sabe disso. E até podem calhar não serem membros da tua família, calhar não serem membros da tua igreja, não serem membros da tua igreja local, calhar não pessoas familiares a ti, são simplesmente vizinhos a viverem no bairro. E está a dizer, o que está por seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Ama o teu próximo, ama o pobre, ama aquela mulher pobre, não pelo que você pode tirar deles, porque nada tem que possam pagar de volta, mas você vai amá-los porque queres obedecer os mandamentos do Senhor, de amar o teu próximo como a ti mesmo. Em Provérbios capítulo 24, Provérbios capítulo 24, estamos a ler do verso 11 e do verso 12, está a dizer ali, livra os que estão destinados à morte. Sacerdote, se tu livras os que estão destinados à morte, levita, se você puder livrar os que estão destinados à morte e os que são levados para a matança, se os puderes retirar, se dizeres, eis que o não sabe, não sabemos, não o conhecemos, não sabemos da sua situação, não sabemos do seu predicamento, não sabemos do que ele está a passar, e fingimos que como se não entendemos quais são as necessidades. Se disseres, eis que não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará, e aquele que atenta para a tua alma não o saberá, não pagará ele ao homem conforme a sua obra. Estás a ver a história daquele levita e a história daquele sacerdote que virou para outro caminho, que passou para outro lado e viraram seus olhos e não deram ajuda, retiraram ajuda. A compaixão que deviam mostrar àquele homem, não mostraram ao homem que estava no caminho. E olha o que aconteceu a eles. E o que Jesus falou está ilustrado na história de Jonas. Vamos para Jonas capítulo 1. Quem é o meu próximo? Aquele que não é da minha tribo, aquele que não é da minha nação. Quem é o meu próximo? Aquele que não é da minha denominação. Quem é o meu próximo? Aquele que tem a necessidade de coisas materiais da terra, a necessidade de maiores coisas, que é o Evangelho, a palavra de Deus, que estamos para chegar, para les alcançarmos, e não pensarmos dizer, não tenho tempo, não tenho isso, não tenho aquilo. Vamos olhar para esse homem com caráter hipócrita e condenação de liabilidade do reino. Jonas capítulo 1, verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nenive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Se o Senhor o tivera dito para ir numa cidade de Israel, ele correria para ir lá, porque esse é o meu próximo. Se o Senhor o diria para ir ter com um judeu, ele teria corrido para ir ter com ele, porque esse é meu próximo. Mas agora Nenive, uma nação inimiga, gentios, pessoas que não conhecem o Senhor, está a dizer, no verso 3, e Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Isto ali, eu posso fazer qualquer trabalho em Israel, eu posso fazer qualquer trabalho dentro da igreja local,
posso fazer qualquer trabalho na minha denominação, mas quando é para sair, as pessoas que não conheço, tocar as pessoas, tocar a vida das pessoas, eu não sei. As pessoas que eu não conheço, não, Jonas não vai se entregar a isso. E você sabe da história, você sabe da história o que depois aconteceu. Olha para o capítulo 1, verso 15. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Verso 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas quantos dias? E esteve Jonas na barriga do peixe quantos dias? Me diga, quantas noites? 3 dias e 3 noites, porque ele não queria mostrar compaixão ao seu próximo. E Deus lhe disse, e trouxe problemas sobre toda aquela gente no barco, que é acerca de ti, que é tal de ti, e de pregar o evangelho a toda a criatura. Será que você, como Jonas, fala-lhes do amor de Deus, está a ser como Jonas? Diga aos pecadores que há uma possibilidade de arrependimento e vir ao Senhor. Será que você, como Jonas? E eventualmente olha para o capítulo 2, que quando saiu fora do peixe, 3 dias e 3 noites na estranha do peixe, e o verso 1, capítulo 12, o verso 1, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia, por quê? Porque não amou seu próximo como a si mesmo, porque não identificou seu próximo muito bem, porque ele não entendeu que aqueles níveis eram criaturas de Deus, e Deus teve compaixão deles, e através de ti, Jonas, o profeta, que o Senhor mostraria compaixão. E como ele próprio, Jonas, não mostrou aquela compaixão, é por isso o problema veio. E ele disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Está vendo? Por tanta vaidade, porque por causa da vaidade, aqueles níveis não pode ser salvo. Deus ama aqueles níveis, Deus não lhes ama, porque aqueles níveis passaram o dia da graça, então não vou perder tempo lhes alcançando e falando para eles. Jonas disse, ele observou vaidades e deixou a sua misericórdia, mas eu vou sacrificar a ti, porque tu me lanças no profundo do coração dos mares, e a corrente que me cercou das tuas ondas, as tuas vagas me passaram por cima, e tu lançando estou diante, e vai diante então, no verso 10, onde lemos o verso 8 e o verso 9, agora o verso 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Mas estava o mandamento do Senhor veio a ele. O mandamento do Senhor veio a ele, que esses são teus próximos. Faça algo a eles. Esses pecadores estão a perecer, são o teu próximo. Faça algo a ele. Prega o evangelho para ele. Fala a ele a boa nova. Capítulo 3, o verso 1. Capítulo 3, o verso 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Já tens a mensagem, Deus vai declarar, já tens o evangelho, vai pregar, vai falar, vai então. Verso 13, levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. Verso 4, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele pensou que as pessoas são tão más, poderão não se arrepender, e ele foi forçado a isso, e não havia nenhum amor no seu coração para com seu próximo. Será que você tem qualquer amor para com o teu próximo? Tem um vizinho, você vê todos os dias andam juntos, trabalham no mesmo escritório, estão no mesmo bairro. Será que você tem o amor para com eles? No verso 5, e os homens de Nínive creram em Deus, olha para isso, e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono,
e tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza. Por que eles tinham que fazer isso? Sim, Jonas não lhe falou para fazer. Jonas simplesmente lhe falou que dentro de 40 dias de Nínive será destruída. E ele falou isso com um desejo, com uma vontade de que aquilo aconteceria, de que essa gente não se arrependesse. Mas esse povo, essa gente fez o que deviam ter feito. Eles fizeram e se arrependeram. Talvez se nós pudermos falar a mensagem, passarmos a mensagem, estaremos a manifestar a mensagem de Deus. E o amor de Deus vai lhes puxar para o reino. Então está a dizer, porque a palavra do rei chegou o verso 7 e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, naquele lugar, por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Depois então diz: mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Eles sabiam muito bem o que fazer e se arrependeram, e eventualmente somos dito no verso 10, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria, e não o fez. Vamos voltar para Jonas. Que tipo de pregador foi? Que tipo de profeta foi? Que tipo de vizinho próximo foi? Que tipo de adorador foi? Que tipo de crente ele foi? Amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o teu espírito, com tudo em ti. E amar o caminho de Deus, amar a decisão de Deus, e amar o que Deus decidir fazer. Decidiu que vai salvar aqueles Nínives, que Ele vai perdoá-los. E se amares a Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de toda a tua mente, então você vai amar o que Deus fez. E se você amar os Nínives, então você vai estar alegre que eventualmente eles da mensagem ameaçadoras que ouviram do Evangelho, eles fizeram uso disso proveitoso. Mas desagradou a Jonas de tal maneira que ficou muito irado. Irado por quê? Irado com a conversão daqueles Nínives. E orou ao Senhor e disse: rogo-te, Senhor, se esse não é isso que eu disse quando ainda estava na minha nação, antes de eu fugir a Tarso, porque bem sabia que tu és um Deus gracioso e misericordioso. Estamos a ler capítulo 4, verso 1, a partir do verso 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me proveni fugindo para Tarso, pois sabia que és o Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande benignidade, o que te arrependes do mal. Peço, pois, ao Senhor. Ele não entendeu a compaixão de Deus, o plano de Deus. Ele não entendeu o que devia fazer e o que aqueles Nínives receberam. No verso 4, verso 13 e 4. Peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento, é razoável esse teu ressentimento, é razoável esse teu ressentimento. É razoável esse teu ressentimento. E diz o Senhor: tiveste compaixão da bobeira na qual não trabalhaste nem fizeste crescer. E não é, verso 11, e não é de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens. O Senhor está nos dizendo que precisamos entender o amor de Deus. Quando entendemos o amor de Deus, vamos alcançar os pecadores desviados
Não vamos esmagá-los, mas vamos apresentar o Evangelho a eles e mostrar-lhes o caminho da vida em terra, o caminho da salvação, que esta é a maior expressão de amor ao nosso próximo, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também os meus animais. Se não fizermos isso, estamos a fingir amar, porque a Bíblia diz que temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, o verso 4. Apocalipse 2, 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Podemos estar a ministrar na igreja, ou a oficializar na igreja, ou a tratar nossos deveres de pregador, de pastores, de sacerdotes e levitas na nossa igreja local, no templo, na sinagoga, no distrito. Mas o Senhor está a dizer aqui que deixamos o nosso primeiro amor. No verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quanto não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ponto número 1, a confissão honesta e o conserto no reino de amor. Ponto número 2, caráter hipócrita e condenação de liabilidade do reino. Ponto número 3 agora, crucificação dos herdeiros do reino. Herdeiros do reino, precisamos crucificar, precisamos circuncidar os corações, crucificação dos herdeiros e semelhança de Cristo no estilo de vida do reino, estilo de vida do reino, como Cristo. Cristo foi crucificado, também estamos crucificados. Morremos para com o pecado, para com o ego. Ele foi enterrado, também fomos enterrados com ele no batismo. Ele ressuscitou, também ressuscitamos com ele. E porque estamos total e completamente identificados com ele, razão pela qual manifestamos o amor de Deus e que ele manifestou para com Deus e para com toda criatura de Deus. Vamos olhar para o facto de que somos herdeiros do reino. Em Gálatas capítulo 3, o verso 29. Gálatas capítulo 3, estamos ali no verso 29. E se sois de Cristo, se estáis nascidos de novo, e se sois de Cristo, e se já vos arrependeste e creste no Senhor Jesus Cristo, e se sois de Cristo, então se a vossa conversão tomou lugar, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. E herdeiros conforme a promessa. Capítulo 4. Gálatas capítulo 4, o verso 6 e 7. No verso 6, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, já não és mais servo, escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Herdeiro de Deus pela salvação que tens em Cristo. Tendo aquela salvação, então podemos fazer o que o Senhor espera que façamos. Mas precisamos da experiência. Em Romanos capítulo 6. Em Romanos capítulo 6, estamos ali do verso 6. Romanos 6, 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. O homem velho, a natureza antiga. O homem velho, a natureza carnal. O homem velho que é o ego natural. O homem velho que é a natureza adâmica. Ali dentro, está a dizer. Assim que viemos ao Senhor, precisamos saber isso. A não ser que aquele homem velho seja crucificado, sabendo isto, que o homem velho, a não ser que aquele homem velho seja tirado do coração, a não ser que aquele homem velho seja substituído, seja removido, caso não, continuaremos a nos comportar como um homem antigo, um homem velho, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito,
Não é só eu vou aguentar. Não é só que vou aguentar. Vou tentar. Não é cobrir só. Não é só querer tapar ou modificar, mas o corpo todo do pecado, o núcleo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. E quando isso então tomar lugar, e assim então será fácil sermos obedientes à palavra do Senhor, que Ele amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente, de toda a nossa força. Amamos o nosso próximo para lhe darmos o que ele precisa, o que temos, a água da vida, o pão da vida, o evangelho, a palavra da salvação, a palavra da vida eterna e também coisas materiais, e sermos uma ajuda ao nosso próximo. Crucificado, o herdeiro crucificado. Somos ditos em Gálatas capítulo 2, o verso 20, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Isso quer dizer o verdadeiro eu, o antigo eu, a minha natureza, a carnalidade minha, o ego em mim, aquele que partilha a natureza de Satanás, que aquele eu já está crucificado, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A semelhança como de Cristo que achamos no estilo de vida do reino. O herdeiro é crucificado e depois daquela crucificação é feito como Cristo. Ele tem a semelhança de Cristo na alma, na mente, no espírito. E por causa disso, por causa dessa semelhança de Cristo, ele vive o estilo de vida do reino. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então ele é capaz de viver e seremos capazes de viver a vida de amor. Somos ditos em 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1. O estilo de vida de Cristo. A vida de amor. Amor em todas as ramificações, amor em todas as demonstrações, amor em todas as manifestações. Em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22. 1 de Pedro 1, 22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, perdoados estáis salvos, estáis purificados, santificando, e vendo que purificando as vossas almas na obediência à verdade, assim então podeis obedecer à verdade, para amor fraternal, não fingido, para amor não hipócrita, para amor não vergonhoso, para amor que não enfraquece para com os irmãos, não há fingimento. Está a dizer, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Com um coração puro. Capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21. Está a dizer ali, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Lembra? E lembra daquela mulher sofrência que veio a pedir por a cura, a dizer que a minha filha está sendo atormentada pelo diabo, e os discípulos disseram, manda ela embora, ela está fazendo barulho, essa mulher sinofrenia está fazendo barulho, manda ela embora. Mas Jesus manifestou o amor e disse, e de fazer a mesma coisa, ele nos mostrou um exemplo. Lembra do centurião que veio e disse somente uma palavra, meu criado sarará. Ele não disse, você é gentil, centurião, soldado, és um capitão do exército, não tenho nada contigo. Ele não falou isso, ele falou a palavra e o criado foi curado. Lembra da mulher lá no poço? Os discípulos até ficaram surpresos que ele estava falando para uma mulher, mas a salvação veio àquela mulher. E está a dizer que Cristo deixou-nos um exemplo, nos deixou um exemplo para que sigamos as suas pisadas. Estamos lá para o capítulo 3 e estou lendo o verso 7. 1 de Pedro 3, 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco
como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Finalmente, sede todos do mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Misericordiosos e afáveis. E está dizendo aquele amor, amar o teu próximo como a ti mesmo. O teu irmão, lhe amar como a ti mesmo. Amar a tua irmã como a ti mesmo. Amar o teu marido, a tua mulher, amar os teus filhos, amar os teus pais como a ti mesmo. Manifestando o amor de Deus, está dizendo no verso 9, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Não há retaliação, o Espírito não perdoador, está dizendo antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que por isto fostes chamados, para que por esperança alcanceis a bênção. Porque quem quiser amar a vida e ver os dias bons, refrie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Aparte-se do mal, deixe o mal, rejeite o mal, que deixe totalmente o mal e faça o bem. E busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. 1 de João, capítulo 2. Em 1 de João, capítulo 2, a crucificação dos herdeiros. Uma vez que a natureza adâmica foi crucificada e o corpo do pecado tirado do caminho, que de agora em diante não sirvamos mais o pecado, e sabemos que temos o testemunho de que estou crucificado com Cristo e vivo como Cristo, tenho a natureza de Cristo em mim, e então assim sou capaz de viver a vida do reino. Em 1 de João capítulo 2, o verso 6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Essa é a semelhança de Cristo. Se nós amarmos, iremos amar dessa maneira, mostraremos misericórdia dessa maneira, e da maneira como mostrou compaixão, também demonstramos compaixão, mostrar compaixão como ele. Olha para o verso 9, aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. E vai adiante dizendo no verso 11, mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegar os olhos. Capítulo 3. No capítulo 3 de 1 de João, estamos a ler do verso 10. Então, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus, é do diabo. Porque aquele que pode ferir o seu irmão, aquele que pode fazer o seu irmão se desviar, aquele que pode fazer o seu irmão pecar, aquele que não tem o amor de Deus nele. Não está a mostrar amor, está a dizer no verso 11, porque esta é a mensagem que eu ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, porque não há fingimento naquele amor, não é hipocrisia naquele amor, é sincero, é transparente, é verdadeiro, e não há nada para esconder. E está a dizer, é dessa maneira que sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem parte, tem permanente, nenhum homicida tem
permanecente nele a vida eterna. Vamos amar um ao outro, estamos nascidos de novo, amemos um ao outro, estamos convertidos, amemos um ao outro. O verso 18, parecemos dos reinos, amemos uns aos outros. Meus filhos, amemos uns aos outros, estamos crucificados, o ego foi tirado, amemos uns aos outros, confessamos ter a natureza de Deus, confessamos ser santificados, confessamos que a natureza adâmica já foi tirada. Se somos irmãos, então dizer, meus amados, amemos um ao outro, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Pode confessar, pode testificar, mas tem algo no coração e está a fazer algo secreto no canto do seu coração, não mostra amor. Então o testemunho pode ser como aquele do apóstolo Paulo. O apóstolo poderá ser como aquele do eunuco etíope, mas o amor de Deus não estiver dele. Então aquela pessoa está a mentir, está a enganar-se a si mesmo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nisto é manifesto o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos através dele viver. E está dizendo, nisto está o amor. Não é que amamos a Deus, não é que nós amamos a Ele, mas Ele nos amou a nós primeiro, enviou o seu Filho para ser a propiciação, a expiação, a solução, a salvação para nossos pecados. É o que o Senhor está a nos dizer. Ele está a nos chamar a uma vida que é como aquela de Cristo, porque estamos crucificados com Ele, porque morremos com Ele e porque ressuscitamos com Ele. Está a nos dizer em Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, o verso 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai o vosso amor, pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, porque já estás morto. O homem velho está morto, já se foi, a natureza adâmica está morta, está crucificada, e de agora em diante já foi tirado do caminho, porque já estás morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Por causa disso, então, no verso 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa, se alguém tiver algum desacordo, se alguém tiver algum desentendimento, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Estamos aí para Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Estamos a ler o verso 36. Mateus, capítulo 22, o verso 36. Mestre, Senhor. Esse homem não disse Senhor, mas Ele é nosso Senhor, Salvador, Redentor, capitão da nossa salvação. Qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, e Jesus está a dizer a ti, que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos
depende toda a lei e os profetas. O Senhor então está a nos dizer que assim que viemos ao conhecimento do Senhor e agora que somos cidadãos do reino, precisamos demonstrar isto, de que seja lá o que for, que o resto da natureza antiga, nos corações, na nossa mente, nas nossas almas, tiramos aquele resto, levamos para a cruz do Calvário e deixamos Ele nos podar, deixamos Ele nos purificar, deixamos Ele nos santificar e tirar aquele ego de nós, para que então, pela graça, pela força divina, possa fazer possível que amamos a Deus de todo o nosso coração e amar os irmãos, amar o próximo, amar o estrangeiro, amar toda a gente como a nós mesmos. Vamos nos pôr de pé e falar com o Senhor em oração. Esse é o grande mandamento e vai examinar-nos no último dia nas bases deste que Ele falou para nós. Amor do reino, o amor do rei no coração dos filhos do rei. Abre a tua boca e fala com o Senhor em oração.